Olá a todos, nós vamos agradecendo ao nosso Criador, a Deus nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos, por mais esse encontro. Que luz se faça no nosso planeta, que luz se faça entre os nossos governantes, entre todos aqueles que sofrem do corpo e da alma. Que luz se faça em todas as famílias, que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós trouxemos hoje do livro Depois da Vida, que é um livro que tem a psicografia do Divaldo Pereira Franco, e são relatos de vários espíritos. E o relato em questão é um relato de um espírito chamado Antônio Tourinho, e que ele desencarna ali numa situação com a consciência bastante tranquila. Ele pertence àquele grupo de espíritos que desencarna bem, feliz, tendo cumprido da melhor maneira aquilo que ele se propôs aqui na Terra. Então ele chama Provações Abençoadas, esse relato, em que ele nos diz: a vida na Terra, considerada do ponto de vista espiritual, como aliás deverá ser, muda completamente o significado que ela vem apresentando. Aceita o espírito como fator causal, como a causa de tudo, o corpo e a vida fisiológica passam a ser inevitáveis resultados da sua ação. Assim considerado, o sofrimento altera o seu conteúdo e as conjunturas, alegria e dor, prazer e desconforto, modificam completamente a forma pelo qual eles têm sido aceitos. Então vejam que ele inicia dizendo que a vida vista do ponto de vista espiritual, ela muda completamente o significado que ela apresenta. O que significa ver do lado espiritual? É entender ali as razões da nossa existência, aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato é essencial. Essa visão de que a vida não se resume exclusivamente a esses breves anos em que nós passamos aqui na Terra, que a nossa estadia aqui, ela é passageira, ela é temporária, E uma vez mais nós lembramos daquela frase que diz que nós não somos espíritos terrenos numa experiência espiritual, mas seres espirituais numa experiência terrena. Então, pensando dessa maneira, as coisas ganham significado porque nós não valorizamos tanto aquilo que parece ser ali as decepções, nós não ficamos tão dependentes ali do sucesso aqui, na medida em que nós entendemos que a vida é eterna, que muitas outras vidas nos aguardam, assim como já tivemos tantas outras no passado, que hoje é o reflexo daquilo que nós plantamos, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós pensamos, da mesma maneira que nós estamos construindo o nosso futuro. Então, essa consciência de que a vida não se acaba aqui, isso abre uma nova perspectiva, novas esperanças. Não há mais aquele desespero de viver intensamente, de conquistar tudo hoje, mas a certeza de que tudo é um plantio, e que no momento certo, quando Deus ali achar o melhor, os frutos eles chegam na medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. Então ele diz ainda no relato que, partindo-se da premissa que o espírito é o agente gerador, portanto preexistente ao corpo e procedente de uma realidade transcendental para onde voltará, todas as ocorrências na área da matéria constituem lições transitórias com efeito que promoverá a felicidade sem jaça, sem mancha, ou arrependimento tardio. Graças a esse comportamento, as coisas no mundo assumem a importância e adornam-se do valor que nós lhe atribuímos. Então vejam que alegria, dor, prazer e desconforto, elas encontram ressonância a nós de acordo com a importância e com o valor que nós lhe atribuímos. Ele diz ainda: um câncer para um espírito resoluto, decidido, confiante, pode ser encarado como uma bênção. Então vejam, para um espírito confiante em Deus, na vida, um câncer
pode ser uma bênção, né? Não uma desgraça, como naturalmente nós temos essa tendência a encarar, mas se bem vivido, se bem compreendido, essas doenças até mais sérias, elas trazem profundas modificações no espírito, na sua sensibilidade, na sua maneira de ver as coisas. Quantos relatos todos nós conhecemos de pessoas que passaram por graves doenças e a partir dali se recuperaram, né? Ainda que não tenham se recuperado totalmente, mas começaram a ver a vida sobre um outro prisma, sobre uma outra perspectiva, valorizando pequenos detalhes, pequenas coisas, né? Um outro olhar para a natureza, um outro olhar para si mesmo, gratos ali a Deus por terem superado, né? Como foi dito ainda aqui parcialmente, mas superaram, sobreviveram e a vida passa a ter ali um novo significado, uma nova cor, né? Diante daquilo que foi vivenciado, mas que muito ali foi aprendido. Então, se o câncer, por um espírito decidido, pode ser uma bênção, ele diz que pequenas alfinetadas para um temperamento precipitado, desesperado, né, que se analisa, que se assinala pelo desequilíbrio interior e pela ingratidão às leis de Deus, podem representar um infortúnio que leva à loucura. Então vejam, um câncer para uns pode ser uma bênção, enquanto para outros pequenas aflições são desesperadoras, né, podem levar até à loucura. O que para alguém é de vital importância, para outros não se reveste de valor nenhum. Para alguns a doença é maldição e a saúde é uma dádiva de Deus, né? Para aqueles a saúde tem sido um veículo de corrupção e de pesar, enquanto outros consideram a doença como um cadinho purificador, graças ao qual anelam pela libertação. Então nós podemos encarar ali sempre a doença como uma maldição ou a saúde como uma dádiva de Deus, mas sobre esse novo prisma, sobre esse olhar do espírito, a doença não necessariamente é uma maldição, mas ela pode ser uma bênção, né? Como foi dito, se bem compreendida, se bem vivenciada. Não que nós devemos alimentar a doença de forma nenhuma, né? Nós temos que lutar pela saúde, temos que lutar pelo equilíbrio ali físico das nossas células físicas, mas quando ela nos chega, nós temos que nos perguntar quais são os aprendizados que ela tem a nos oferecer, o que não significa alimentá-la, o que não significa sermos ali passivos, mas buscarmos o melhor ao mesmo tempo que nós buscamos ali os aprendizados que ela nos oferece, né? A doença muitas vezes nos leva a ser mais humildes porque dependemos de outras pessoas, né? Percebemos que nós não temos o domínio de tudo, nem tudo que a gente planeja, por mais meticuloso que seja, aquilo pode fugir ao nosso controle. Então a doença ela nos traz sobretudo ali a reflexão sobre a humildade, sobre o autocuidado, né? Porque podemos ali ao longo da vida sermos muito relapsos em relação ao cuidado do nosso próprio corpo. E a doença nos traz essa reflexão. E esse companheiro diz, olha, experimentei de perto muitas vicissitudes, né, muitas lutas, no peregrinar de uma vida modesta na terra. Muitas vezes parecia que as conjunturas conspiravam contra os meus ideais. Isso pode acontecer, né? Nós temos essa sensação de que tudo conspira contra aquilo que a gente deseja, contra aquilo que a gente luta. Lutador, ele diz, eu coletava poucos louros, né? Poucas glórias, poucos triunfos, poucos sucessos. Afatigando-me no trabalho, eu reunia resultados desconfortantes. Insistindo no bem, eu percebia-me sitiado por forças da delinquência, mas em contrapartida conheci o Espiritismo que me deu a verdadeira visão da vida, que é essa de natureza espiritual, ensinando-me onde estava a matriz dos acontecimentos, onde estava a raiz ali do que acontecia com ele, e ao mesmo tempo oferecendo-me os recursos da fé, que são a metodologia para bem o sofrer. Constituir famílias, abraços com a crença restauradora e com as lutas da lapidação moral,
O organismo alquebrado ao largo dos anos chegou na idade madura a apresentar dilacerações que eram provenientes do passado, tais como problemas circulatórios, a visão deficiente, a fala com limitações. No entanto, o espírito resoluto, um espírito firme, confiante. Em momentos de fraqueza, então só retomando aqui, vejam que ele deixa claro que esses problemas físicos que chegaram ali na fase mais madura, problemas circulatórios, visão deficiente, fala com limitação, tinham as suas raízes em existências ali passadas. Em momentos de fraqueza, eu lamentava o apagar da vista, de não poder enxergar. Não pela saudade dos contornos e das cores da natureza, porém pelo impedimento natural de poder meditar nas leituras sadias do Evangelho. Então, para ele doía o fato de não poder ali ler o Evangelho como tantas vezes ele fez. E isso fica para a gente pensar que muitas vezes temos a bênção da saúde, temos a bênção de uma visão que nos permite a leitura e subestimamos e não valorizamos, e não lemos, não ampliamos ali o nosso conhecimento, a nossa lucidez, a nossa consciência pelo estudo. Então nós não podemos desprezar esse recurso bendito que é da visão e a vida que Deus nos oferece. Quando a morte me libertou da carcaça física, abrindo-me os horizontes coloridos da imortalidade, exultante, porque o breve degredo chegava ao fim, anunciou-me uma jornada de liberdade. Então vejam, o espírito que a morte para ele acabou abrindo ali uma nova jornada de liberdade. As consolações que eu acalentara durante a noite da viagem corporal, agora se transformavam em sol que não permitia mais sombra nenhuma pelo caminho. As lágrimas contidas e a resignação preservada nos momentos mais ásperos dos testemunhos desabrochavam agora em sorrisos como botões de rosa osculados, botões de rosas beijados pela tepidez do sol. A pobreza no lar, confiantemente aceita e vivida com alegria, era agora a fortuna que se manifestava como uma abundância interior de paz e nenhuma saudade dos valores que enferrujam e perdem-se. Então vejam que ele passou uma vida ali de dificuldades, de pobreza, no entanto, nunca ali havia a revolta, e essa pobreza material agora se traduzia como uma riqueza ali de paz, de alegria, pela maneira como ele encarou ali as lutas da vida. O filho querido que viajara antes de mim, que havia falecido antes dele, deixando-nos a sua mãe e a mim nos panos sombrios da saudade resignada, agora de braços abertos aguardava-me para dizer entre lágrimas de emoção: seja bem-vindo, papai, de retorno à casa. Então o filho já tinha desencarnado antes e não dá para imaginar o que seja esse reencontro, Quando nós reunimos ali, como ele reuniu novamente do outro lado, a esposa, ele e o filho, que alegria, E essa alegria foi proporcionada porque havia ali essa consciência tranquila. Porque aquelas situações em que alguém parte muito querido e aqueles que ficam desejam desesperadamente reencontrar, até alguns pensam na própria morte, no próprio suicídio, acreditando que assim eles encontrariam mais rapidamente, mas isso é uma grande ilusão, porque abre-se ali um grande abismo entre nós e aqueles que partiram. Então nós temos que deixar nas mãos de Deus o momento ali do nosso desencarne, não alimentarmos esse desejo, lutarmos ali, porque quantas vezes parte alguém tão querido, mas quantos outros ficam aqui na Terra que precisam da nossa ajuda, que precisam ali do nosso apoio, E ainda que não houvesse, ficasse ninguém, a vida é um dom precioso que nós temos que cultivar com esperança, com fé, buscando alegria, mesmo diante ali da perda de alguém que seja tão querido. Ele diz ainda: é verdade que o reino de Deus começa no coração de cada um, e que o império da justiça tem leis soberanas com medidas muito diferentes da legislação ainda equivocada dos homens. Hoje, com a família reconstituída, olhamos os três para o futuro, a esposa, o filho e eu,
bendizendo a fé que nos enriqueceu de esperança e se manifestou na luz da claridade para com o próximo, consequentemente para nós mesmos. Somente compreendendo o significado profundo da vida, as razões do Espírito, é que essa vida tem sentido e conteúdo. Enquanto o homem não se resolver por despojar-se dos atavios, dos antigos hábitos arraigados ali difíceis, enquanto o homem não aprender a valorizar o que realmente há de importância, em detrimento das distrações e dos equívocos, não aprenderá a significação real da existência, vivendo as ociosidades da amargura, do riso e das expectativas, que se desfazem como a névoa. Então ele nos convida aqui para que nós pensemos o que de fato é importante, o que deve ser valorizado. Às vezes sofremos por tantas coisas pequenas que nos tiram sono, a paz, mas até uma pergunta que podemos fazer: o que isso significa daqui a 5 anos? Qual é o peso que eu estou dando para as coisas? E será que eu não tenho ali desprezado, menosprezado coisas que são talvez até pequenas, mas que são essenciais ali para a nossa felicidade? Aquele exemplo quando você pega ali diante de um cavalo, em uma mão você coloca um punhado de milho e na outra mão um punhado de ouro, de pedras preciosas. Esse cavalo vai preferir, Naturalmente o milho que é essencial para ele, não aquilo que brilha, não aquilo que chama mais a atenção, que aos nossos olhos chamaria mais atenção, mas é o exemplo da escolha pelo que de fato é essencial, de fato, que vai nos fazer melhores. Ele diz ainda: eu não pretendo sugerir que se viva na terra o reino da tristeza e desconforto. Olha que interessante. Ele não está sugerindo que nós devemos viver ali no desconforto, na tristeza, na amargura. Não. Ele fala pelo contrário. É desejável que a alegria estue no coração, que ela esteja presente no nosso coração. Que as concessões da ciência e do conhecimento sejam bem utilizados, ou seja, nós podemos aproveitar daquilo que a vida nos oferece, das comodidades, da tecnologia. O que pretendemos referir, ele diz, é a escola dos valores legítimos, em que os usos, os costumes e as coisas significam mordomias que passam, objetivando realidades que permanecem. Ou seja, estamos no mundo material, estamos na Terra, podemos usufruir daquilo que a vida nos oferece, mas sem deixarmos de lado, sem menosprezarmos aquilo que de fato traz a paz, que é a nossa consciência tranquila, que são os afetos que nós cultivamos, são as pessoas que convivem conosco. Então, que aquilo que nos cerca não sejam recursos que utilizamos, que nos beneficiam, mas que eles não sejam a razão primordial da nossa vida. Então, mais uma vez a pergunta: quem somos, o que nós temos feito, o que nós precisamos de fato para nos sentirmos melhores? E tudo isso passa pelo relacionamento com aqueles que Deus colocou ao nosso lado, porque assim nós vamos também estarmos mais ligados ao Pai maior, que é Deus. Ele finaliza dizendo: transitei entre os homens no semi-anonimato da pobreza, no trabalho modesto, iluminado pela estrela polar da revelação dos Espíritos. E aqui estou rendendo graças a Deus pelas suas bênçãos. Antônio Tourinho. Então acho que é um relato bastante interessante de alguém que parte com a sua consciência absolutamente tranquila, que reencontra a família. Então isso é um grande alento e um exemplo, um farol, para que nós também, quando Deus aprouver, quando chegarmos ali o nosso momento, que nós tenhamos também essa passagem tranquila, que nós tenhamos ali as alegrias do outro lado, que eles falam que são intraduzíveis ali para a linguagem humana, tamanha é essa sensação de paz, de bem-estar, Mas esse foi um espírito que, mesmo com tantas lutas, ele cultivou ali a esperança, valorizando ali as coisas boas que a vida poderia oferecer, como a visão, Tantas vezes ali nós não paramos para pensar a bênção que é a visão, e ele valorizava essas pequenas coisas. Então fica para a nossa reflexão.
Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça. Boa noite. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus nos envolva e nos fortaleça. Quanto nós temos tido o hábito de reclamar, de julgar, de condenar, de criticar. Nós somos extremamente severos com as faltas dos outros, né? Quando nós deveríamos ser severos com os nossos erros e indulgentes para com os erros alheios. Hoje eu trouxe uma passagem do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É o capítulo 12, Perfeição Moral, parte 3ª. É uma mensagem de Santo Agostinho, Conhecimento de si mesmo. E na sequência nós vamos para Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna. Conhecimento de si mesmo. Questão 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Veja, isso não é nenhuma novidade para nós, espíritas. Nós temos ouvido sempre isso, a necessidade do conhecimento de si mesmo. E como é colocado aqui na pergunta, para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. Olha como é importante e abrangente essa resposta. Conhece-te a ti mesmo. Nós estamos nessa encarnação para nos melhorarmos, para aprender, reparar e evoluir. Então, é necessário que nós tenhamos a coragem de nos enfrentarmos, de olharmos no espelho, né? No espelho íntimo, que é a nossa consciência, nos examinarmos, para que assim, nos conhecendo, nós possamos progredir. Questão 919A. Concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Vamos à resposta de Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Olha que importante, né? Quem de nós pode levantar a mão e dizer que não tem ninguém que tenha motivo para se queixar da gente, de nós? Será que alguém consegue levantar a mão e falar: não, ninguém tem nada contra mim? Foi isso que consegui me conhecer e ver o que havia reformado em mim. Aquele que a cada noite se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, orando a Deus e ao seu anjo de guarda para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai em mim, Deus o assistiria. A partir do momento que a gente conhece algo, a gente se interessa mais, né? Por isso, se aprofunda mais pelo tema e passa a refletir e aplicá-lo, né? Por isso que a gente precisa se conhecer e saber o que está de errado nas nossas atitudes, para assim a gente buscar um remédio, né? Que é o combate. Interrogai-vos sobre essas questões e perguntai o que fizestes e com que objetivo agistes em determinada circunstância. Se fizeste qualquer coisa que censuraríeis em outras pessoas, se fizestes uma ação que não ousaríeis confessar.
Então é a questão da censura. Porque quando somos nós que praticamos, normalmente a gente quer o quê? Atenuar, justificar. Como se diz hoje, né? Os jovens, passar pano, né? A gente, não, eu não fiz nada de errado, não. Eu fiz por causa disso. Eu estou certo, né? Já quando é o outro que fez, a gente é implacável, né? A gente quer justiça, a gente quer punição, a gente julga, é aquele olhar severo. E aqui, o que ele coloca, né? Tem coisas que a gente não tem coragem de confessar, que muitas vezes nós não fizemos, mas nós pensamos. E ninguém está sabendo, né? A não ser os espíritos. A gente consegue omitir das outras pessoas, né? A gente teria coragem de confessar o que nós pensamos, o que nós desejamos. Perguntai-vos ainda isso. Se agradasse a Deus me chamar neste momento, teria eu, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, o que temer diante de alguém? Olha que pergunta poderosa, né? Eu já ouvi um termo que se chama assim, pergunta poderosa de sabedoria. E me lembrei, essa é uma pergunta poderosa, né? Se nós fôssemos chamados neste exato momento, nossa mala estaria pronta, né, para o desencarne? Como é que seria? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra vosso próximo e por fim contra vós mesmos. Porque nós nos boicotamos, né? Nós somos vítimas de nós mesmos. Nós impedimos a nossa evolução quando nós nos comprazemos em cometer esses delitos, em não tomar uma atitude para nos melhorarmos, para combater o mal que existe em nós. Então, quando nós agimos contra Deus, quando nós não praticamos as suas leis, nós já agimos contra o próximo em diversas ocasiões e contra nós mesmos. As respostas serão repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Olha que colocação também extremamente importante e sábia de Santo Agostinho. É a chave do melhoramento individual, porque cada um de nós vai responder por suas ações, por suas atitudes. Nós não vamos responder pela atitude do outro. Então, o que cabe a nossa parte? É a nossa reforma íntima. Mas direis, como proceder a esse julgamento? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpa? O avaro acredita ser simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita somente ter dignidade. Isso não deixa de ser verdade, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Olha que dica que ele vai nos dar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificareis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais nos outros, não poderá ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. A justiça de Deus é perfeita. Então, quando nós não julgarmos as ações do outro, se aquela atitude for feita por uma terceira pessoa e nós não julgarmos inoportuna, se a gente qualificá-la ali como inoportuna, é porque ela é inoportuna, certo? Procurai assim saber o que os outros pensam e não negligencieis a opinião dos opositores, porque esses não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e muitas vezes Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que faria um amigo. Realmente, o inimigo, ele ali nos atacando, ele fala a verdade, ele fala o que ele pensa, né? Ele fala a verdade dele. E muitas vezes são coisas que um amigo não teria coragem de nos dizer.
Então, realmente são pessoas que são colocadas ali ao nosso lado, ao nosso redor, no nosso convívio, para nos mostrar a verdade, para nos validar, para que nós possamos ali praticar a caridade, do esquecimento das ofensas, para que nós possamos nos livrar do nosso orgulho, da nossa vaidade, esses ataques, né, que a gente julga como sendo inapropriados, que não são ali, que nós não merecemos. Se nós olharmos toda a nossa linha ali, somos eternos. Estamos vendo só por um lado, né, o lado desta encarnação. Nada é por acaso. Que aquele que tem a vontade séria de se melhorar sonde sua consciência, a fim de arrancar de si as más tendências, como arranca as más ervas de seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz a de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que isso resultará em seu benefício. Se puder dizer a si mesmo que seu dia foi bom, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na sua vida. Realmente é um benefício, nós temos que enxergar essa análise diária, né, do conhecimento de si mesmo como benéfica. Pode nos trazer dor, pode nos trazer desconforto, pode nos trazer mal-estar, lágrimas até, mas isso vai ser como uma mola que vai nos colocar para o alto, né? Vai fazer com que a gente mude diariamente, aos poucos, né? A gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai sucumbir frente às mesmas dificuldades, mas é ao tentar dia a dia, né? Eu prometi que eu não ia mais fazer isso, eu prometi que eu não ia me envolver nesse tipo de polêmica, né? Tem que ser um esforço, é uma batalha contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, contra as tendências que nós carregamos, mas com certeza é um benefício. Nós iremos colher bons frutos. Esse jardim, como ele coloca, né, ficará florido. Submetei à análise questões claras e precisas e não temeis multiplicá-las. Pode-se muito bem dedicar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. É uma conquista mesmo, né? Realmente, se a gente conseguisse 1 minuto do dia, já seria muito grande. Não trabalhais todos os dias visando ajuntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos? O objetivo que vos faz suportar fadigas e privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem? Não vale a pena fazer algum esforço? E Deus é tão misericordioso conosco, né? Aqui, quando estamos na terra, encarnados, nós estamos pagando ali só um pouquinho da dívida que nós temos. Então, se faz necessário o nosso esforço frente ao quanto nós somos devedores para liquidar a dívida. Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Portanto, eis aí precisamente o pensamento de que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos que compreendais esse futuro de maneira que não possa deixar nenhuma dúvida na vossa alma. Eis porque chamamos inicialmente vossa atenção para os fenômenos que impressionavam os vossos sentidos e depois vos demos as instruções que cada um está encarregado de divulgar. Foi com este objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Aí tem uma nota. Muitas faltas que cometemos passam despercebidas por nós. Se de fato, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogamos mais frequentemente nossa consciência, veremos quantas vezes falhamos sem perceber.
por não examinar a natureza e a motivação de nossos atos. E é verdade, às vezes nós tomamos uma decisão, depois mais tarde, quando conversamos com alguém, ou quando paramos para pensar, tipo, nossa, não foi a melhor decisão. Eu fui precipitado, eu não agi como um cristão. Muitas vezes a gente vai falar, mas é tarde. Não, não é tarde. Pedir desculpas não é tarde. Reparar um erro não é tarde. Muito pelo contrário, a nossa obrigação, é baixar as armas, mostrar boa vontade. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que o ensinamento do conhece-te a ti mesmo, que frequentemente não se aplica a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas por um sim ou um não, que não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais e pela soma das respostas pode-se calcular a soma do bem e do mal que está em nós. Então são questionamentos necessários para a nossa evolução. Que possamos, todos os dias fazer esse exercício. Não é fácil, Temos que ter aqui boa vontade, disciplina e busca por isso, E para completar, eu trouxe aqui um texto do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, ditado, através do médium Francisco Cândido Xavier, o Chico. A mensagem é 99, chama-se Reclamações. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Censuras com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Então, quando nós vemos ali alguém furtando recursos, vamos colocar assim, destinados à saúde, à merenda, à educação, à segurança, nós condenamos aquele que cometeu esse delito. Porém, se nós acumulamos recursos inúteis, de forma inútil, quando poderiam ali ajudar alguém, nós também somos culpados. Acusa os que desceram à criminalidade, mas se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Porque o crime, ele é só a ponta, tem toda uma história ali por trás, de necessidades da sociedade, desde a educação, do acolhimento. Então, nós temos que, como cidadãos, contribuir para o bem-estar da sociedade. Cada um fazendo a sua parte, como uma peça de uma engrenagem. Apontas o egoísmo dos governantes. No entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. Que é aquilo, criticar quem está em destaque. Eu sei fazer melhor, se eu estivesse no lugar dele eu faria melhor. A gente não analisa o todo, não analisa as circunstâncias, Não estou dizendo que quem está lá na frente está certo ou está errado, mas é que a gente olha só um pedacinho, Então a gente tende a criticar sempre o que está em evidência, não só os governantes, os governos, os políticos, mas também aqueles que estão próximos de nós, um chefe, um gestor, alguém que está ali na nossa família tomando alguma atitude, um pai, uma mãe. Criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anota a presença no trabalho de socorro aos semelhantes.
Todavia, se te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passarão de injustiça. Sempre a gente costuma dizer, né, que o auxílio, que a atitude do outro é ineficiente. Mas somos nós que temos que fazer também a nossa parte, né? Como ele fala aqui, se a gente não move uma palha em favor do serviço, em favor daqueles que sofrem, como podemos sentenciar aqueles que estão ao menos tentando? Eles estão à nossa frente, eles estão fazendo alguma coisa, nós não estamos fazendo nada. Entra no serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. É aquilo. Somente assim nós podemos ter autoridade para opinar. Não quer dizer que nós estamos certos, né? Nós temos que testar a ferramenta, nós temos que conhecer, nós não podemos falar sobre algo que nós não conhecemos, não podemos falar de um trabalho que nós não fizemos, né? Nós não podemos impor a nossa forma de agir ou de pensar, né? O nosso exemplo maior é o Cristo. Ele não impôs, ele agiu pelo exemplo, sempre brando. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável. E se intenta atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Então, mais do que nunca, é oportuno seguirmos os conselhos abençoados de Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. Se nós fizermos esse exame todos os dias, esse balanço diário, nós não cairemos mais nas reclamações, porque nós não nos sentiremos com o direito de reclamar do outro, porque nós saberemos as nossas deficiências. Então fica aqui essas lições abençoadas, tanto de Emmanuel quanto de Santo Agostinho, para as nossas boas reflexões. Que Jesus nos abençoe amorosamente. Tenhamos uma boa noite.